sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui prontos para mais uma aula de Geografia. Hoje nós iremos falar sobre sustentabilidade. O que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia, o que é que o ser humano vem fazendo, que vai ajudar no processo de preservação da natureza. Tem a ver, está tudo relacionado, a natureza, o meio ambiente. Nós vamos conversar sobre isso nessa aula de hoje. Mas antes, tem aqueles velhos recadinhos que quem já acompanha a nossa aula já sabe, são as possibilidades que vocês têm de acompanhar as nossas aulas. A primeira delas, via aplicativo. Você vai baixar o aplicativo, o QR Code já apareceu aí na tela, você baixa o aplicativo e vai acompanhar as nossas aulas interagindo com a gente em tempo real, através do chat. No chat você vai conversando, mandando as suas mensagens e a gente vai interagindo junto no decorrer da aula. Para fazer essa ligação entre você, chat, né, e aqui e mim, vamos falar com a professora Kedma, que está aqui já acompanhando as mensagens que vocês estão enviando para a gente. Tudo certinho? Tudo certo, professor. E aí? Tudo na paz. Estão por aqui, hein? Eu estou esperando a mensagem de cada um. Estou aqui curiosa. As aulas do professor Givanilson sempre trazem muitas coisas interessantes. Eu sempre aprendo coisa nova. E você aprende também? Vamos ficar a postos. Qualquer dúvida, estou por aqui. E tudo bem, então vai lá, ó, conversa com a professora, ela está ali acompanhando. Conversa comigo, não me deixa sozinha. E aí ela vai passando para mim. Só. Vamos nessa. Aplicativo. TV Nova, você pode acompanhar pela TV Nova Nordeste, canal 22.3 e também acompanhar todas as nossas aulas, rever as aulas pelo canal do YouTube, lá no Educa Recife. Coloca lá na busca do YouTube Educa Recife, você vai ter acesso lá a todas as nossas aulas. Além de mim, da professora Kedma, está aqui no estúdio junto com a gente, a Késia, fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível aí para os nossos estudantes. E, claro, nós temos ali por trás das câmeras a produção que está acompanhando, está bem ligadinha ali, fazendo com que essa aula chegue da melhor forma para vocês. Todo mundo junto para conversar sobre boas práticas de sustentabilidade ambiental. Nós que vivemos em sociedade e um precisa pensar no outro, todo mundo agindo junto para que todo mundo fique bem. Pois é. Todo mundo, quando eu falo as pessoas, os seres humanos e a natureza no geral. A gente precisa todos os dias pensar em bons hábitos de sustentabilidade para que a gente consiga manter o nosso meio ambiente sempre vivo. E se a gente não pensa nisso, se a grande quantidade de poluição vai aumentando, muitas coisas vão acontecer. Coisas não tão boas assim. Então, nessa aula de hoje, nós iremos pensar sobre essas boas práticas e analisar, será que está tudo bem? Será que as pessoas estão realmente com essas práticas boas no dia a dia, no cotidiano? Vamos nessa. Mas aí tem um termo. Um termo que está aparecendo para a gente, eu já falei algumas vezes, já hoje vou falar muito mais, que é a sustentabilidade. Mas o que seria essa sustentabilidade? Em termos práticos, sustentabilidade significa suprir as necessidades do presente sem afetar as gerações futuras. Ou seja, dentro dessa convivência em sociedade, a gente nós temos necessidades e que elas precisam ser supridas. Aí você pensa, que necessidade é essa? Nós precisamos de energia elétrica, nós precisamos de combustível, as pessoas se locomovem, as pessoas andam de carro, de ônibus, trens, avião. Para isso se locomover, combustível. Precisa ser produzido combustível. Nós precisamos de água, nós precisamos de alimento, nós precisamos do solo, nós precisamos construir cidades, evoluir. Mas tudo isso que a gente precisa, a gente vai extraindo da natureza, extraindo. Será que se a gente fizer isso de forma desenfreada, sem pensar, será que isso não vai chegar ao fim? Será que sempre vai existir água em abundância no mundo inteiro? Então a gente pode gastar à vontade, isso nunca vai acabar?
Será que os combustíveis fósseis, será que a gente pode usar todo o petróleo, pode tocar fogo em tudo, fumaça, tudo que é lado? Isso pode acontecer o tempo inteiro e não vai causar nenhum prejuízo para a gente? Claro que vai, né? Você sabe que vai. Hoje, nós temos países, populações, pessoas que sofrem bastante com a falta d'água. A gente sofre com a grande quantidade de fumaça, com a grande quantidade de gases que são colocados aqui, principalmente nos centros urbanos. Então, significa dizer que nós temos uma necessidade que é de locomoção. A gente precisa de combustível. Mas como produzir combustível e não ser tão agressivo ao meio ambiente? Então, como a gente tem, aí nós temos hoje diversas estratégias, como energia elétrica, economizar energia, outras fontes de energia. Então, por exemplo, os carros hoje, a produção de carros híbridos ou carros elétricos, para que a gente não tenha grande quantidade de gases que são colocados no ar, grandes gases poluentes, nos carros normais que nós conhecemos. Então, a gente precisa começar realmente a pensar em atender às nossas necessidades do presente, mas também pensar no futuro. Todas as nossas necessidades serão atendidas, mas, claro, a gente não vai fazer com que as gerações futuras sofram por conta disso. E pensar dessa forma é a sustentabilidade. Quando você, por exemplo, utiliza uma garrafa PET, ao invés de jogar fora a garrafa PET, jogar no lixo, você reutiliza ela e isso é uma atitude sustentável. Eu estou pensando, essa garrafa ela não vai para o lixo, ela não vai causar danos à natureza. E eu estou reaproveitando, eu estou usando ela de uma outra forma. Sustentabilidade. Aí, quando nós falamos em sustentabilidade, falamos nesse processo, né, de pensar no futuro. Né? Será que com as imagens que nós vamos ver agora, será que as pessoas que fizeram isso, que a gente vai ver daqui a pouquinho, elas estão pensando no futuro? Será que são atitudes sustentáveis? Você que está aí acompanhando essa aula vai colocar no chat para a gente. Qual a sua opinião com relação às imagens a seguir? Nós vamos observar algumas imagens, nós vamos ver os detalhes que estão presentes nessas imagens e aí vocês vão escrever. O que é que vocês pensam dessa situação? Coloca para a gente está curioso para saber a sua opinião com relação, por exemplo, a essa imagem aí. O que é que nós vemos? Estou vendo aí que tem uma área, né? Eu tenho ali no fundo, lá em cima, na parte superior da tela, eu estou vendo que tem água, pode ser aí as margens de um rio, por exemplo, as margens de nós estamos aí, poderia ser a praia, poderia ser um mangue, tem água ali. Está da natureza. Mas eu não só tenho elementos naturais aí, né? O que é que nós estamos vendo? Eu posso olhar, eu tenho vários resíduos aí. E que chama a atenção, nós temos muito plástico, muitas garrafas de plástico aí jogadas nesse ambiente. Será que isso é uma atitude sustentável? Será que isso aí pode ficar dessa forma aí e não vai causar nenhum prejuízo à natureza? É comum você ver essas imagens aí no seu bairro, aí na sua cidade. E aí? Coloca pra gente aí no chat. Você já viu perto da sua escola, de repente, no seu bairro, na sua casa, nas ruas, você vê imagens como essa, garrafas de vidro, garrafas de plástico, abandonadas assim? Primeira imagem só pra gente. Tem mais. E aqui? Estou vendo aí uma rua. Será que é normal nós vermos isso aí nas nossas ruas, nas nossas cidades, pelo Brasil, fora, nas comunidades? O que é que eu estou vendo? O que é que eu estou observando aí nessa imagem? Estou vendo água correndo a céu aberto, parece-me que é um esgoto. Quais são os riscos à nossa saúde se de repente a gente passar aí nesse esgoto com os pés descalços? O que é que pode acontecer com a gente? Então, quando a gente fala do meio ambiente, quando a gente fala de atitude sustentável, é pensar em preservar o meio ambiente e automaticamente, claro, consequentemente, preservar a nossa vida. Se a gente transita num espaço como esse aí, descalço, a gente não sabe aí a origem dessa água que está escorrendo aí na rua, se a gente transita por um espaço como esse descalço, a gente pode contrair alguma doença, inclusive alguma doença grave. Vamos embora, vamos continuar. Estou vendo mais elas que são aí, né, o auge, o ícone. A gente encontra em vários lugares as garrafas PET, nos rios,
no mar, nos canais, nas canaletas. Será que é normal a gente encontrar isso aqui? É tranquilo? Diga aí, professora. Eles já estão falando, já estão respondendo? Eles estão por aqui, certamente estão prestando atenção na aula, mas você falou das garrafas, eu queria destacar um lugar onde eu vejo muitas garrafas. O trilho do metrô. Vocês já prestaram atenção na quantidade de garrafa que tem ali? A gente sabe que todo mundo, né, toda a cidade precisa de de uma boa administração pública, né, para recolher o lixo, para que isso não aconteça nas ruas. Mas a gente que é morador da cidade precisa ter um pouco de consciência, não é isso? Eu, certa vez, me assustei com a quantidade de garrafas, como aqui vocês estão percebendo na imagem, que estava lá. Inclusive, ratos nos trilhos do trem. Aquelas garrafas não aparecem ali do nada, né? Certamente alguém jogou. É importante a gente ficar atento. Por isso que eu falei, como as aulas do professor Givanilson são interessantes, né? Porque isso traz a gente para uma realidade que é muito presente. Ali é só um recorte do que seria a nossa sociedade, né? Exatamente. Cada pessoa que está ali esperando o seu trem, esperando a sua composição chegar para ir para casa, cada pessoa pensa assim, mas é só uma garrafa, aí joga. Aí o outro também pensa isso, é só uma garrafa, e assim vai. É só uma embalagem de confeito, é só uma embalagem de pipoca. E aí você vai acumulando, acumulando. Com o passar dos dias, quando você olha para os trilhos, você vê lá várias. Isso é naquele trechinho, naquela determinadas estações. Agora imagina isso numa cidade inteira, no país como um todo. Vai acumulando, acumulando, acumulando. E aí a gente encontra na cidade e também a gente encontra nas paisagens naturais, na natureza. As pessoas também fazem isso. E aí, claro, esse lixo, esse resíduo que está ali, ele vai ser transportado, ele vai para algum lugar. Se chove, se você coloca ali nos canais, se chove, entope as canaletas, a água ela vai precisar passar de alguma forma. Então, se ela não passa pelo local que está reservado a ela, ela vai transbordar. E aí é comum, principalmente na nossa cidade, a gente ter pontos de alagamento. Chove um pouco, a água não tem para onde escoar, vai invadir as ruas, vai invadir as casas. Então, é um grande problema, a gente precisa pensar nisso. E cada um fazendo a sua parte, a gente consegue ter aí um resultado bem legal. Então, quando você sair, quando você estiver ali com seus familiares, com sua mãe, com seu pai, alguém, o seu responsável, e você vê que a pessoa está com a garrafinha de água, acabou a água, guarda na sacola, acabou, consumiu um bombom, pega o plástico, não tem onde jogar ali naquele momento, guarda na sacolinha, bota no bolso, quando chegar em casa você descarta no lixo. Se a maioria fizesse isso, a gente teria realmente uma cidade mais limpa. E aí, claro, isso cabe para a população em si e para as grandes indústrias, empresas também. E aí vocês estão vendo a imagem já aí de um exemplo de como o ar também ele é poluído. Então a gente pensa na paisagem, na água, no ar. Existe aí uma grande quantidade de gases circulando no mundo o tempo inteiro. Isso faz com que haja um descontrole até no clima, até nas estações do ano, que estão cada vez mais intensas. Quando é verão, o verão é muito mais intenso, ou seja, fica muito mais quente. Quando vai chover, chove muito mais do que o normal. E aí, a gente precisa pensar, quando a gente olha para essas paisagens, quando a gente vê situações como essa, quais são as atitudes que a gente pode tomar? E a gente já vem falando, para preservar, quais são os hábitos de sustentabilidade que a gente pode fazer no nosso dia a dia também, no nosso cotidiano, para evitar situações, imagens como essa que a gente acaba de ver. E aí, indústria, são os carros, são as pessoas que jogam as coisas que não é para os resíduos em qualquer ambiente, são as queimadas desenfreadas. A sensação que tem é que o planeta, todos os dias, ele está sendo destruído. Mas o que é que a gente pode fazer? O que podemos fazer para amenizar esses efeitos nocivos aí, né? Que são causados pelo ser humano e
claro, estão aí contribuindo, a nossa relação com a natureza é muito próxima. Então, o ser humano ele vai causar a natureza, mas isso vai ter uma resposta também negativa na vida do ser humano. E o que a gente pode fazer para amenizar isso? Será que você aí na sua casa, pode fazer algo para ajudar? Você, sua família, sua comunidade, as pessoas? Será que a gente pode fazer algo ou não? Se eu fizer, se eu não fizer, vai dar no mesmo. Como a grande maioria das pessoas pensam, não faz diferença, não faz diferença. Então, se a gente tem uma grande quantidade de pessoas achando que não faz diferença, a gente volta para o exemplo da professora na estação do metrô. Você vai encontrar ali nos trilhos 20, 30, 40 garrafas, 100, 200, por quê? Foram 200 pessoas, 300 pessoas que pensaram assim, é só uma garrafa. E aí vai ficando, vai se acumulando, vai se acumulando. Significa dizer que se você fizer a sua parte, se eu tenho uma turma aqui do 5º ano com 50, 40 estudantes e cada um fizer a sua parte, cada família fizer a sua parte, a gente vai conseguir resultados. Agora, claro, a gente precisa pensar isso no âmbito global. E aí tem algumas possibilidades, tem algumas coisas que a gente pode fazer no dia a dia, a gente encontra nas escolas, em alguns espaços. Entre as dicas mais importantes aí, seria preservar o meio ambiente. Para preservar o meio ambiente, destaca-se a economia de água, a gente precisa economizar água, energia e a reciclagem do lixo. Descartar o lixo de forma adequada. Economizar energia faz bem para o nosso bolso e faz bem para o planeta. E economizar água também. A gente precisa, né? Água, esse bem precioso, que vai ficando cada vez mais escasso, e a gente percebe regiões que passam por racionamentos de água, bairros, por exemplo, que não é todo dia que tem água lá na torneira, então precisa racionar água. Para beber, hoje em dia nós precisamos comprar botijões de água. Significa dizer que a água está escassa, a água para a gente utilizar, que a gente precisa muitas vezes pagar por essa água. Na minha época, quando eu era criança, não tinha isso. Não existia esses botijões de 20 litros de água mineral. Não, a gente conseguia consumir água, a gente tinha que fazer um tratamento, pegava a água da torneira, esquentava, podia pegar numa cacimba. Mas a água ela vai ficando escassa, o tempo vai passando e agora imagina você, daqui a 30, 40, 50, 100 anos, se a coisa continuar do jeito que está, muita gente vai sofrer mais ainda. Então a gente precisa pensar nisso agora, para que as gerações futuras não sofram tanto. Ao invés de desmatar, ao invés de cortar, nós podemos plantar. O ideal é que nós plantemos árvores, e a gente não vai estar cortando, vai estar desmatando. Pensa, a quantidade de gás carbônico que é colocado todos os dias na natureza, através da fumaça dos carros, dos automóveis, por exemplo, e se a gente pensar nessa troca que acontece na natureza de forma natural, ou seja, as árvores, para fazer a fotossíntese, elas absorvem esse gás carbônico e vão liberar o oxigênio, que é o que a gente precisa. Então, existe uma troca aí. Se você pensar que no mundo inteiro, se a gente for cortando, no final é a gente mesmo que vai sofrer com isso. Então, a gente precisa pensar, ao invés de cortar, plantar. Você, aí na sua casa, no seu bairro, já plantou alguma árvore? Eu conheço vários alunos, vários estudantes que as famílias gostam de plantar. Isso é um hábito legal, muito legal. Cultivar plantas, né? Das diversas aí, variadas. Isso é um hábito legal. Se você vai para uma cidade, se você vai para um local onde é pouco arborizado, não tem muitas árvores, a gente já percebe que o clima ali é mais seco, né? É mais quente. Quando você está circulando, se você estiver circulando aqui pela cidade, pelo centro do Recife, você estiver andando ali pelas ruas, pelos prédios, você vai se sentir de uma forma. Se você for dar uma volta ali no Parque 13 de Maio, que tem mais árvores, que é mais aberto, o clima já é outro. Ou seja, isso faz bem. Se você vai se afastando aqui de Recife, vai para o interior do estado, né? Tivemos aí o festival do interior do nosso estado, Festival de Garanhuns. Friozinho lá no interior, o ar já é diferente, a gente encontra na paisagem uma paisagem verde,
Ou seja, isso mostra para a gente que quanto mais árvores, quanto mais verde, mais ar puro, mais qualidade de vida nós temos. E isso é importante a gente pensar. A gente precisa realmente ter uma cidade mais verde. Já existem países de primeiro mundo que pensam dessa forma e que já trazem e já tentam colocar dentro das suas cidades áreas verdes. É importante. Em se tratando de pequenas ações, ser sustentável vai muito além dessa reciclagem e do plantio de árvores. Então a gente precisa rever os hábitos do dia a dia, desde o consumo exagerado até a escolha de produtos de empresas que respeitem os recursos naturais em sua produção. E a gente consegue realmente, a gente pode fazer isso. E as indústrias, as empresas, essas pessoas também precisam pensar dessa forma, trazer uma conscientização na hora de produzir os seus produtos. E aí, a gente pode pensar em pequenos detalhes do dia a dia. Eu coloquei essas sacolas aí, uma pergunta para vocês. Você já ouviu falar em produtos biodegradáveis? Se a gente pudesse escolher, às vezes é difícil, né? A gente chega num supermercado, a gente chega numa loja e a gente quer comprar algo. Dificilmente a gente encontra, por exemplo, sacolas de papel. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a sacola de papel, quando a gente chega em casa, tira lá os produtos, o que geralmente acontece com as sacolas? Algumas pessoas reutilizam essas sacolas como um saco de lixo, mas outras pessoas pegam essas sacolas de plástico e jogam fora. O que acontece com a maioria das embalagens dos produtos que a gente compra? Você olha para a sua casa, você vai ver várias embalagens, embalagens de plástico variadas. E aí você tem de refrigerante, você tem a embalagem que vê o feijão, a embalagem que vem o arroz, a embalagem que vê o macarrão. Quando a gente vai fazer lá o feijão, tirou o feijão, vai cozinhar o feijão, mas esse saco que veio o feijão vai para onde? Vai, um monte de gente falou aí, eu já escutei daqui, vai para o lixo. Beleza, vai para o lixo. Será que esse lixo ele vai ser colocado no local correto? Porque eu encontro tantas vezes em alguns canais, em alguns espaços, tantas sacolas de lixo na rua. Ah, professor, mas aqui não passa o carro da coleta, ou quando passa em tais 2, 3 dias na semana. Às vezes o que acontece são coisas que a gente pode mudar assim, tão simples. O carro da coleta passa terça e quinta. O carro passa terça-feira, 9 horas da manhã. Passa. Quando dá terça-feira, às 10 horas da manhã, está um monte de saco de lixo lá na rua, esperando. Aí vai passar os animais, vai jogar, vai espalhar tudo. Então a gente precisa, são coisas como essa que vão ajudar o nosso dia a dia, que são atitudes sustentáveis. E claro, o exemplo da sacola, se a gente pudesse substituir todas, né, que são de plástico por papel, a gente teria um certo benefício, mas também precisa, essa sacola de papel, esse papel está sendo produzido como? A gente também precisa, será que esse papel já é reciclado? Já foi reaproveitado? Porque a gente sabe que o papel também a gente vai estar extraindo árvores para construir, para produzir. Então tudo precisa ser pensado, mas claro, se a gente puder escolher, a gente vai escolher aqueles produtos que vão agredir menos o meio ambiente. Um produto é classificado como biodegradável quando sua decomposição é mais rápida comparada aos produtos tradicionais, ou seja, uma sacola de papel colocada na natureza não é correto, mas acontecendo da sacola de papel estar ali na natureza, ela vai se degradar mais rápido do que uma sacola de plástico. Um exemplo. E aí nós temos outros produtos, detergente também, detergente que a gente utiliza, né, todos os dias aí para lavar os pratos. Detergente biodegradável é um detergente facilmente transformado por organismos decompositores que vivem na natureza, resultando em substâncias mais assimiláveis pelo meio ambiente. E aí diz, então, que os detergentes biodegradáveis não causam grande impacto ambiental. Então, dentro de tudo isso que a gente conversou, tudo que a gente pensou nessa aula de hoje, no final se resume numa coisa, que seria preservar. Nós precisamos da natureza, a natureza precisa da gente. Então, pequenas atitudes que a gente pode estar fazendo no dia a dia
vão contribuir para preservar e são atitudes de sustentabilidade. Mas nós estamos chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham pensado, refletido, e aí vai ser um efeito, a tarefa de casa de vocês é o seguinte, é conversar com as pessoas que estão aí perto de você sobre isso. É assim que a gente consegue o resultado, conscientizando, passando a ideia para frente. Muito obrigado, professora. Eu quem agradeço, professor. Eles estão aqui atentos, hein? Eles estão acompanhando. E eu, claro, amei a aula, para variar, né? O professor Givanilson sempre trazendo coisas que certamente vão acrescentar na nossa vida. Eu já estou de olho aqui no saco, na garrafinha que fica no chão. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Então é isso, não esquece, a atividade de vocês hoje é conversar com as pessoas que estão aí ao seu redor, as pessoas que estão aí na sua casa, sobre a importância da sustentabilidade, a importância de preservarmos o meio ambiente. Fica combinado assim e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.